Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais uma jornada hoje. Nós vamos falar um pouquinho hoje, continuando, obviamente, sobre Samadhi, mas nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito do que é o universo e a relação entre liberdade e universo. Parece que as coisas não têm relação, mas tem uma relação muito profunda. Mas antes disso, peço a você que deixe o like, faça comentários, né? A gente tem respondido religiosamente a todos os comentários. Se inscreva no canal. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. Se você não tem falado com ninguém sobre meditação, sobre o nosso canal, por favor, fale sobre o canal, mande o link para outras pessoas, tá? Dá uma força pra gente, tá bom? Então vamos lá? O que nós entendemos que seja o universo? O universo é finito? O universo é infinito? A ciência consegue medir, mensurar o tamanho do universo? A ciência consegue conceber que possam existir vários universos, inclusive com leis diferentes do nosso universo visível através dos aparelhos da nossa ciência atual? Existem universos dentro de universos, como por exemplo o nosso corpo sendo um universo, uma célula sendo um universo, o nosso sistema sendo um universo. Existe tudo isso? Você já parou para pensar em tudo isso? Eu sei que pode ser uma coisa, vamos recorrer hoje à ciência e filosofia para explicar a religião, a religação, mas realmente, religião, gente, religião é uma parte dessa visão maior. Ou seja, todas as grandes doutrinas, todos os grandes movimentos mundiais, eles sempre foram baseados nesse tripé: ciência, religião e filosofia. Os três, eles se unem, se somam, interagem para que a gente tenha um conjunto coerente de ideias. Muito bem, mas o que é liberdade? Quando a gente fala, né, universo, liberdade, qual é o nosso conceito de liberdade? Você se sente livre? Tem pessoas que são escravas da própria ideia de liberdade. Muitas pessoas, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Ele é escravo da própria ideia que ele prega de liberdade. Mas enfim, não vamos por esse caminho. Vamos pensar o seguinte: vamos seguir o caminho das grandes religiões. E nós vamos falar hoje um pouquinho, está lá no capítulo 3 do Bhagavad Gita. Se você tiver oportunidade, se você tiver, eu recomendo sempre o Gita. Lá no capítulo 3, ele vai falar um pouco a respeito do karma, ou seja, é esse conjunto de ações que vão se interligando, ações que geram reações, que geram novas ações, que geram novas reações. É como se fosse algo costurado e que gera a contextura do universo. Então lá no capítulo 3, Krishna fala a seu discípulo Arjuna, mais ou menos assim, que ninguém está livre da ação. Mesmo aquela pessoa que só pensa, pensar já é ação. Todas as vezes em que nós agimos, todas as vezes que nós pensamos, todas as vezes em que nós existimos aqui no mundo físico, nós estamos agindo. Mesmo que você esteja dormindo, o seu corpo está lá numa luta constante contra micro-organismos que vão tentar destruí-lo. No nosso organismo habitam trilhões e trilhões de bactérias, tanto úteis como nocivas, enfim, é um universo em movimento. Então, existe ação ali. No corpo que você mantém, no corpo físico que você mantém, existe ação. Então, Krishna fala que nós não conseguimos nos libertar dessa ação e não é possível. Quando você pensa de forma simplista, você acha simplesmente que, eu vou praticar caridade, eu vou fazer coisas boas, né? Ações boas, vou colher reações boas. Esse é um pensamento muito infantil.
Me desculpe o meu posicionamento, mas esse é um pensamento muito infantil. Porque você imaginar que você pode agir praticando só coisas boas e não ter nenhuma coisa ruim na sua ação é muito infantil. É claro que existe, é claro que tudo tem duas faces. Nós estamos num universo de dualidade. Então, no momento que você está praticando, achando que você está praticando uma coisa boa, você não está praticando uma coisa só boa. Tem ações que geram reações boas e más, e toda ação gera reações boas e más. Não sei se você está captando a profundidade disso. Outra coisa, você não tem controle sobre as suas ações, mesmo sobre os seus pensamentos. Quando você pensa, quando você age, você joga para o mundo uma ação, sim, que vai gerando reações que você não tem o controle dela. Quer ver um exemplo disso? Vamos para o Nordeste, você é uma pessoa muito boa, vai para o Nordeste e constrói lá um açude para um povo lá que tá sofrendo na seca. Você sai de lá, um mês depois você descobre que pessoas começaram a se matar pela posse desse açude que você construiu. Por outro lado, você tem uma ação ruim, como, vamos citar um exemplo aqui, você vai no mesmo lugar lá onde você construiu o açude, tem uma família muito pobre lá passando muita necessidade, que tem uma única fonte de renda, tem uma historinha até que fala disso, que é uma vaquinha lá que eles ordenham a vaca e vende o leite da vaca. Você vai e rouba a vaca daquela família. Você fez um mal. De repente a família que estava ali toda estruturada em cima daquele pobre animal, eles começam a buscar trabalho, buscar outras alternativas e dali para frente prosperam. Eu estou citando isso para a gente entender que é muito infantil, é muito simplista achar que eu vou praticar a caridade pensando em ter, em função da minha caridade, reações boas. E só reações boas. Isso é infantil. E nós estamos sempre presos às nossas ações, como uma aranha que tece a teia dela e está presa à teia, ela está fixada nessa teia. Nossas ações são essa teia e nós somos a aranha, estamos o tempo todo presos nas nossas ações. Essa é a chave do negócio, segundo o Bhagavad Gita. Enquanto você estiver preso às suas ações, preso a esse mundo, você está sujeito às reações, a todas as reações das suas ações. Ou seja, nós vivemos num mundo, num compartimento fechado. Não temos liberdade. Como é isso? Vivemos num compartimento fechado? Sim. O nosso universo, o universo que nós acreditamos que exista, é um compartimento fechado. É um recipiente determinado por 3 aspectos ou 3 princípios, que são tempo, espaço e causalidade. Nós temos que ter uma linha para situar cada coisa, que é o tempo, senão nós enlouqueceríamos. Nós temos um espaço físico onde todos os eventos ocorrem. E nós temos a causalidade, nós temos a lei de causa e efeito, essa engrenagem que vai construindo dentro do espaço e do tempo eventos que geram novos eventos, ou seja, ações que geram reações, que geram novas ações, que geram novas reações, numa ramificação interminável. Esse é o universo. Esse é o universo que nós conhecemos. Vocês sabiam que a astronomia, a ciência de um modo geral, a física quântica, já concebe que possam existir outros universos com leis diferentes do nosso? Muito bem, a interação desses 3 princípios, tempo, espaço e causalidade, é a ilusão, é Maya, tá? Segundo os indianos, segundo os orientais de um modo geral, os budistas também, Maya é exatamente a interação
desses 3 princípios. Ou seja, quando nós temos um recipiente, quando nós temos um universo estruturado através desses 3 princípios, nós estamos presos nessa teia de ilusão que é conhecida como Maya. Ou seja, sua mente que é livre, o seu espírito que é livre, é capturado, né? Ou seja, perdemos a liberdade, tá? Agora chegamos na ideia de liberdade. Sua mente, seu espírito, que é livre, é capturado por esses 3 princípios e deixa de ter liberdade. É como um elétron, por exemplo, perdido, que de repente acha um outro átomo e se insere ali na órbita daquele núcleo e passa a compor um novo elemento. Ou como, vamos dizer, uma massa qualquer, um cometa perdido que de repente está passando num sistema, como se fosse o sistema solar, e é captado na órbita, na lei de gravidade, né, na gravidade daquele Sol, daquela estrela, e passa a compor. É o que provavelmente aconteceu no nosso sistema solar. Ou seja, nós somos captados por Maya, nossa mente, nosso espírito é captado por essa força e nós passamos a ficar presos àquela órbita, ficar presos àquelas leis que regem aquela estrutura. Eu sei que é filosófico demais, mas isso vai te ajudar a compreender. Quando você estiver meditando, você dizer: eu não sou esse corpo, eu não estou nesse tempo, eu sou livre. Se você conseguir isso, por 1 milésimo de segundo que seja, você consegue se desligar dessa prisão, dessa ilusão. Ou seja, essas leis, as leis que regem e nos aprisionam nesse universo, quando saem de nós, ou quando nós saímos dessas leis, aí sim nós conseguimos a liberdade, e essa liberdade é chamada de Samadhi. Nascemos livres, tá? Esse daí é um conceito da religião de uma forma geral, é um conceito místico que quase todas as religiões adotam. Nascemos livres, centelhas divinas, você vai encontrar isso lá no Livro dos Espíritos, por exemplo. Nascemos livres, somos centelhas divinas, entramos em um processo de materialização, ou seja, perdemos a liberdade, entramos no recipiente, na teia, perdemos a liberdade, só que, por essência, por natureza, nós somos livres. Então, nós conseguimos sair desse recipiente e voltar à liberdade. Então, da liberdade à prisão, da prisão a liberdade. Essa é a ideia de Samadhi. Se você conseguir pensar nisso, filosofar sobre isso, pensar fortemente sobre isso, eu não sou esse corpo, eu não estou nesse mundo, eu não estou sujeito a essas leis de tempo, espaço, causalidade ou ação e reação. Quando você sai disso, automaticamente você está apto a entrar em Samadhi. Você está apto a voltar à liberdade. Eu estou dizendo voltar à liberdade, se religar com a sua essência divina, se religar com o seu Criador. Essa é a ideia central do Samadhi. Boa meditação. Namastê.